Olá, amados e amadas! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Sejam todos bem-vindos. Mas antes de ir ao tema de hoje, não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar este vídeo e se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações e faça parte desse canal. E que Deus lhe abençoe. E agora vamos ao vídeo de hoje. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa tarde. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem vos fala é o seu amigo e irmão em Cristo Jesus, o Bispo Capelão Sérgio Ferreira. E agora, nessa oportunidade ímpar e singular, eu venho pedir para que Deus fale com você nessa tarde, através dessa reflexão. E a nossa reflexão de hoje é sobre a lebre mexeriqueira. Vivia numa linda floresta, cheia de árvores frondosas e regadas de águas cristalinas, uma formosa lebre chamada pitanga. Os bichinhos da mata lhe puseram esse nome porque seus olhos eram vermelhos como pitangas, e ela gostava muito de comer essas deliciosas frutinhas. Ela era realmente uma gracinha e possuía um focinho cor-de-rosa, orelhas pequenas e mimosas, pelos brilhantes, sedosos, e a cauda branquinha, tão delicada, tão macia, que mais parecia um punhado de algodão. Pitanga tinha um horrível defeito. Ela era muito mexeriqueira. Se encontrava um corvo palestrando com um pombo, ela escondia-se sorrateiramente atrás de uma árvore e ficava tão quietinha ouvindo a conversa. Depois ela ia espalhar pela mata inteira tudo o que tinha ouvido e também o que não tinha. Aconteceu que, ao fim de certo tempo, a mata ficou em grande polvorosa, ou seja, um excesso de barulho, de agitação, de confusão, repleto de movimentos. Ninguém mais se entendia, não havia mais harmonia entre os animais da floresta. A lebre morria de rir da confusão que ela havia provocado entre a bicharada da floresta. Então o rei da floresta, vendo que aquela lebrinha era a causadora de tantas discórdias, chamou-a à sua presença e repreendeu-a com energia. A lebrinha, morrendo de medo, arregalava os olhos vermelhos e tremia da cabeça até as patas, prometendo emendar-se, ou seja, corrigir ou melhorar e nunca mais fazer intrigas com os animais. Quando o rei a mandou de volta, segurou-a pelas orelhas e foi soltando devagarinho. À medida que as orelhas iam escorregando entre as mãos do rei, elas iam se esticando. Quando ele viu que estava bem longas, soltou-as de uma vez. Desde esse dia, a lebrinha, muito tímida, vive a sua vida sem se preocupar com a vida dos outros. E assim, ela se tornou muito querida por todos, apesar do tamanho de suas orelhas. Meus queridos e minhas queridas, olham só o que acontece com os outros animais dessa reflexão. Assim acontece também com vocês. Olha o que a Bíblia
ela nos ensina sobre essa reflexão de hoje. Vejam só, briga entre irmãos. Lá no livro da Revelação, ou seja, livro do Apocalipse, no capítulo de número 12 e o versículo de número 12, está escrito assim: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Meus queridos, me escute por alguns minutos. Preste bem atenção e aguce bem os seus ouvidos. Olha só. A Bíblia nos diz claramente, ou seja, a Bíblia nos revela, nos mostra claramente que nesses últimos dias o mundo está enfrentando a ira de um diabo furioso. Satanás sabe que seu tempo está se acabando e por isso está decidindo a impedir que as pessoas conheçam a Cristo. Seu alvo são as famílias, tanto as salvas quanto as não salvas no mundo inteiro. Ele está rugindo como um leão faminto, atacando, amadas igrejas, para devorá-las. Seu propósito é destruir casamentos, distanciar filhos, jogar uns contra os outros e assim levar ruína e destruição a todo lá que puder. Uma das formas que ele encontra para fazer isso, amados, é jogar irmão contra irmão, provocando briga entre eles. E nós temos que ter cautela nesse exato momento, temos que ter vigilância para que não venha acontecer. Graças a Deus que nessa reflexão não houve tragédia, não houve destruição. Deu tempo de esse animal se policiar, se autocorrigir, tá entendendo? Então preste bem atenção, o diabo faz isso. Ele quer jogar irmão contra irmão, provocando brigas entre eles e até provocar a morte. Mas escuta só, o que o bispo capelão Sérgio Ferreira quer compartilhar com vocês nesta tarde. O problema que o diabo ele faz é provocar brigas. Então, o problema de brigas, ofensas e inimizade entre irmãos tornou-se tão sério, queridos, que já existem pesquisas de institutos de pediatria e psicologia para tentar entender o problema. Os resultados, queridos, das pesquisas mostram que o irmão que sofre agressão física ou psicológica de outro irmão tem a saúde mental abalada, aleluia, e pode sofrer de ansiedade, depressão e vir a um surto. Quanto os filhos, temos que ter um maior cuidado. Por quê? Porque quando os filhos brigam entre si, quem mais sofre são os pais. É verdade. Por quê? Porque assim as discórdias vão acabando pouco a pouco com quem? Com a família. Mas deixa eu te dizer uma coisa para eu finalizar isso aqui, ó. Mas esse problema é antigo. O primeiro homicídio que a Bíblia registra foi praticado por quem? Por um irmão contra o outro. Os motivos são diversos: inveja, ciúme, cobiça, desavença, intolerância. Não foi o que a Bíblia nos mostrou? Certo? Os filhos de Adão, Caim e Abel, eram trabalhadores, mas Deus conhecia o coração deles. A Bíblia declara que Caim foi o quê? Foi tomado por uma ira assassina. Glória a Jesus, porque o Senhor aceitara a oferta do seu irmão e recusou a sua. E por causa disso, Caim se sentiu humilhado e, embora advertido por Deus, deixou-se dominar pela inveja e matou o seu irmão Abel. Olha só, querido, depois de convidá-lo para ir ao campo, há também a história de Esaú e Jacó, que brigavam constantemente. E Esaú prometeu o quê? Prometeu matar o irmão depois que este roubou-lhe o direito de quê? O direito da sua primogenitura. No entanto, eles se reconciliaram e os dois foram abençoados. Não foi igual de Abel e Caim, não é verdade?
que ele convidou ele para o campo e ali ele provocou aquele homicídio. Então nós temos que ter bastante cautela, certo? Cuidado! A Bíblia, queridos, mostra muitas outras histórias de irmãos que brigavam entre si. Isso porque o diabo quer destruir as famílias. Uma das formas que ele usa é criar inimizade entre seus membros, pois se uma casa estiver dividida entre si mesma, não poderá o quê? Subsistir. Então, temos que ter cuidado. Então, escute só para eu finalizar. No entanto, embora existam muitas histórias de brigas e desavença entre irmãos, com finais trágicos, isso não precisa acontecer com a sua família. Aleluia, você pode mudar a história, vivendo em Cristo e para Cristo. Temos, amados, que orar por nossas famílias constantemente. Não podemos consertar as coisas na hora da morte, mas enquanto estamos vivos, temos que agir. Temos que apresentar e temos que colocar nas mãos de Deus, tá certo? Então, depois desta reflexão, desta palavra, eu quero dizer a você: tenha cautela, tenha prudência e deixe Deus trabalhar, porque Ele sabe fazer melhor do que eu e você, tá certo? E que Deus, nessa tarde, venha abençoar não somente a minha e nem a sua, mas a nossas famílias, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, tenha uma ótima tarde e delicadamente eu, Bispo Capelão Sérgio Ferreira e a minha digníssima esposa, a missionária Juliana, nós deixamos uma boa tarde e a paz do Senhor bem calorosamente para todos vocês. Amém e graças a Deus.